Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h04. Repita. 7h04. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Hoje é o dia do atleta, dia de São Tomé. Chegou o verão agora há pouco. Em São José dos Campos faz agora 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, disse na sexta-feira, em discurso na tribuna do plenário, que o presidente Jair Bolsonaro mentiu e que o governo federal é responsável por não expandir o programa Bolsa Família. Maia deu a declaração após Bolsonaro acusá-lo de não colocar em votação o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família. De acordo com Rodrigo Maia, a medida provisória não foi votada porque o próprio governo não queria que o texto fosse aprovado. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Governo vai exigir exame negativo de Covid-19 para brasileiro ou estrangeiro entrar no país. Jacareí não reajusta o valor do IPTU pelo 5º ano consecutivo. Cidadania afasta Fernando Cury após parlamentar ser gravado passando a mão na deputada Isa Pena, na Alesp. Em São Paulo, presos terão saída temporária a partir de amanhã. Comitê libera restaurantes para funcionar no feriado de Natal em São José dos Campos. Movimento nos aeroportos deve ser 41% menor neste fim de ano. Câmara aprova MP com prazo de 5 dias para a Anvisa autorizar vacina registrada fora do país. São José vence Bandeirante e garante o título da 4ª Divisão Paulista. No feminino, Corinthians goleia Ferroviária e é bicampeão paulista. Palmeiras e Santos também perdem. Vamos agora às manchetes de Alexandre Garcia. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a derrota do irmão de Alcolumbre em Macapá. Um acordo entre Eduardo Paes e Dória sobre uma vacina que não está certificada com um prefeito que ainda não tomou posse. Rebelião contra a Fux no Supremo por causa de habeas corpus e ações partidárias com liminares. E numa casa geriátrica no Rio Grande do Sul, o contrário do que aconteceu na Itália. E em 15 atingidas pela Covid, todas se salvaram. E eu vou contar por quê. Daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h08. Repita. 7h08. Uma portaria publicada pelo governo federal exige que brasileiros ou estrangeiros que quiserem entrar no país de avião apresentem um teste PCR com resultado negativo para a Covid-19 ao embarcar. A medida começa a valer no próximo dia 30. O teste a ser apresentado à companhia aérea deverá ter sido feito até 72 horas antes. A portaria também determina que o viajante assine uma declaração de saúde para concordar com as medidas de prevenção da Covid-19 que deverá seguir enquanto estiver no país. O texto não especifica quais são as medidas. O viajante que não cumprir as exigências da portaria estará sujeito a deportação, multas e inabilitação de eventual pedido de refúgio. A portaria mantém regras que vêm sendo editadas desde o início da pandemia para restringir a entrada de estrangeiros por terra, água e ar. O ingresso é permitido em alguns casos específicos.
O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em Jacareí não terá reajustes em 2021. De acordo com a Prefeitura, a decisão é técnica e vem respaldada em critérios de justiça fiscal e em um momento em que o mercado imobiliário está estável. Existe a previsão de emitir aproximadamente 98.500 carnês, no total aproximado de 73 milhões de reais. Os boletos serão enviados diretamente nos endereços do contribuinte e também podem ser acessados através do site da Prefeitura. Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos e que tenham um único imóvel residencial têm direito a solicitar isenção do IPTU, desde que recebam até R$ 1.590. Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. O prefeito de Jacareí, Isaías Santana, termina o seu mandato dia 31 de dezembro. De primeiro, reassume como prefeito reeleito e, pelo 5º ano consecutivo, ele não reajusta o valor do IPTU. Prefeito, bom dia. Por quê? Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, são 3 os motivos. Primeiro, todos se lembram daquele aumento excessivo, abusivo, promovido pela gestão anterior, do ano 2014, cujos parâmetros não foram entendidos pelos seus destinatários, pelos diversos segmentos da sociedade, como adequado. E que neste período todo nós fizemos diversas correções, diversas modificações, mas que não pudemos fazer um trabalho mais aprofundado e também discussão com o Poder Legislativo sobre novas bases da planta genérica de valores. O segundo motivo é que, como sabemos, estamos vivendo ainda os efeitos de uma crise econômica gerada por diversos fatores e provocada ainda mais pela pandemia que estamos enfrentando. E nesse período, nós não consideramos correto estar aumentando a carga tributária, ainda que a título de repasse de período inflacionário. E terceiro motivo é uma questão que me parece ser teórica. É que as modificações, as correções, as alterações dos valores dos imóveis não devem necessariamente corresponder a uma lógica inflacionária que leve em consideração fatores da economia, fatores da relação de consumo, fatores das alterações de preço. A revisão do valor dos imóveis deve atender à alteração que esse imóvel, que o preço dos imóveis sofreu no mercado. Se há oscilação no mercado financeiro, aliás, no mercado imobiliário, de um ano para o outro, é razoável que esse repasse seja transferido para o valor do IPTU, como ocorre no IPVA. O IPVA é a tabela que se altera, não necessariamente um índice inflacionário. O Brasil se acostumou, se acomodou com essa mera revisão inflacionária por índices setoriais, sem discutir a fundo o que aconteceu com o mercado imobiliário. E nós ainda não estamos num período de recuperação do mercado imobiliário que justifique de um ano para o outro a modificação dos valores individuais da planta genérica. Nós esperamos que em 2021 tenhamos condições de fazer uma revisão mais aprofundada e encaminhar para a Câmara um projeto, se for o caso, de alterar os valores individuais referências para a planta genérica de Jacareí e o lançamento do IPTU. Mas começamos esse processo e eu estou convicto de que não se pode simplesmente repassar para o valor do IPTU índices inflacionários de um ano para o outro, sem que essa inflação esteja diretamente relacionada com o valor dos imóveis. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão. Sentido São Paulo, a gente tem trânsito lento agora na pista expressa, na altura de Guarulhos, quilômetro 207, e um pouco mais à frente, na pista marginal, pelo menos 3 pontos de lentidão agora. 217, 223 e também 227, todos aí na altura de Guarulhos. E todos os pontos por causa do excesso de veículos neste momento. Rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento no sentido capital. A lentidão vai ali do quilômetro 23 até o quilômetro 18 e também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, tempo variando aí de nublado, com o sol brilhando forte em vários pontos neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, no trecho de Planalto e de Serra, tem trânsito livre, tempo bom, motorista faz uma viagem bastante tranquila
tranquila. Tem obras a partir do quilômetro 64. Agora 7h14. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Você sabia que 5 minutos são suficientes para higienizar o corpo? Por isso o banho deve ser rápido. A economia pode ser ainda maior se ao ensaboar o corpo, você fechar o registro. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h18. Repita. 7h18. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da medida provisória que trata da compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. A proposta fixa prazo de até 5 dias para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizar o uso emergencial do imunizante, aprovado em pelo menos uma de 8 autoridades estrangeiras listadas. Para concluir a votação, os parlamentares ainda precisam analisar destaques que são sugestões para alterar o texto. Depois, a matéria ainda terá que ser discutida no Senado. Inicialmente, a MP foi editada pelo Executivo para garantir a participação do Brasil na COVAX Facility, programa coordenado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, para impulsionar o desenvolvimento e garantir a compra de vacinas contra o novo coronavírus. A urbanizadora municipal em São José dos Campos, instalou decoração luminosa em 3 caminhões da coleta seletiva que circulam em vários bairros da cidade no período noturno. A decoração especial para o Natal é um atrativo e acaba atraindo a atenção principalmente das crianças, que já têm um grande carinho pelos coletores. A iniciativa integra as alterações, ou melhor, as atrações de Natal do município e segue até o próximo dia 31 de dezembro. A atriz Nissete Bruno morreu na manhã de ontem, aos 87 anos. Ela estava internada com Covid-19 na unidade de terapia intensiva, UTI, da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. O estado de saúde de Nissete era considerado muito grave. Ela estava sedada e dependente de ventilação mecânica. O velório acontece hoje, às 11 da manhã, e será fechado para família e amigos próximos. A cremação será às 1h30 da tarde no cemitério da Penitência, no Caju. As cinzas vão ser levadas para o jazigo da família em São Paulo, onde está enterrado o ator Paulo Goulart. Só lembrando aí, Eloy, Giovana, cena importante que o ouvinte também tem essa noção que a Nissete Bruno, a família dela, tudinho, estava segurando ela em casa, dando aquela força para que ela não tivesse contato com ninguém, em razão da idade dela, até de alguma possível comorbidade, que eu não sei muito bem se ela tinha ou não, mas infelizmente ela teve contato com um parente. E o parente transmitiu a ela esse vírus da Covid-19 e veio a só no que deu. Portanto, a importância do afastamento, do isolamento e também da aglomeração, que não deve ser em hipótese alguma. Está aí o resultado do que aconteceu, né? A atriz em casa, tranquila, segurando a onda, a família mantendo a distância dela para poder preservar a saúde dela e, infelizmente, quando a coisa deu uma amenizada, teve contato com um parente que tinha o vírus e acabou passando para ela. E esse parente não sabia que estava infectado. Também quer dizer, isso, né? O que acontece? Principalmente agora, né, Clemente, chegando o Natal, Ano Novo, né, as famílias se reúnem. É importante, mas de repente, nesse momento, o melhor é a gente realmente manter cada um na sua casa, já com quem a gente convive, né? E não, realmente não ter aglomeração, porque às vezes você pode até estar infectado e não sabe que está, e de repente passa para toda a família. É realmente triste o que aconteceu com a Nissete Bruno, né? Agora são 7h21, 7h21. Juros do cartão de crédito, do cheque especial e também do empréstimo pessoal diminuem. Juros cobrados do consumidor fecham o mês de novembro em queda. Pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a ANEFAC, mostra que as taxas caíram em todas as modalidades de empréstimo pesquisadas para pessoas físicas: cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal com bancos
empréstimo pessoal com financeiras, CDC para o financiamento de automóveis e crediário, no caso de quem faz compras no comércio. Entre todas as linhas pesquisadas, os juros mais altos são os do cartão de crédito, perto de 11% ao mês. Ou seja, quem não pagar o valor total da fatura e deixar para trás R$500, por exemplo, verá a dívida aumentar depois de 30 dias para 555. Já a menor taxa fica por conta do CDC com bancos, 1,29. A ANEFAC citou alguns motivos que ajudaram a derrubar os juros, como medidas adotadas pelo governo de apoio à economia durante a crise e a renegociação de dívidas com juros menores, até porque sem isso, muita gente não teria condições de fazer os pagamentos, principalmente agora. E aí, a situação do credor piora. A entidade, porém, alerta que as taxas podem voltar a subir no ano que vem, uma vez que sem uma recuperação da economia, o risco de calote para quem empresta dinheiro passará a ser maior, o que também tende a tornar a análise para a liberação de crédito mais rigorosa. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira o tempo continua instável. O dia será com variação de nebulosidade e condição para pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde. As temperaturas máximas apresentarão aumento. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 33 graus. Neste momento temos 21 graus. 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Quando se fala em tecnologia e também inovação, não tem como não falar das Aptis, aqui de São José dos Campos, uma empresa em inovação e também tecnologia. E sobre esse assunto eu converso com Pablo Augusto. Pablo, muito bom dia. Pandemia esse ano inteiro praticamente. Para vocês, como é que foi o trabalho de vocês perante a pandemia e sobre o que aconteceu no mercado de tecnologia e também de inovação? Bom dia, Pablo. Bom dia, Clemente, amigos da Jovem Pan e ouvintes. Esse ano foi desafiador para todo mundo, por causa da pandemia. Porém, para a gente da área de tecnologia, foi um desafio diferente, né? A nossa área cresceu bastante, muito direcionado pelas empresas que sentiram muito mais o impacto nos seus negócios e a necessidade de seus projetos de tecnologia, principalmente ligados a canais digitais de relacionamento com o cliente. Nós tivemos aí principalmente o varejo, lojas, restaurantes de portas fechadas durante muito tempo, e aí as empresas sentiram muito a necessidade de aumentar as suas vendas através dos canais digitais. Isso nos trouxe o desafio de acelerar muitos projetos, então aí aplicativos para delivery, portais web de atendimento ao cliente, aplicativos de atendimento ao cliente, os próprios bancos, né, onde as pessoas passaram de deixar ir a uma agência física e se relacionar com os bancos através de sites e aplicativos. Então, no geral, as empresas demandaram muito por projetos de tecnologia, principalmente nos canais digitais, e isso trouxe para a gente o desafio aí de acelerar esses projetos junto com as empresas, o que também nos trouxe um crescimento desse nosso mercado. Pablo, para este ano praticamente as coisas já terminaram, né? Todo mundo pensando já no Natal, no Ano Novo, naquela expectativa para o ano que vem, vacinação contra a Covid-19, retomada da economia, retomada dos negócios. E para você, o que você imagina para o ano que vem nas Aptis? A perspectiva para 2021 realmente é positiva, a retomada da economia, do crescimento, e aqui nas Aptis a gente já está sentindo isso. As empresas estão fechando já os projetos do próximo ano, e só para você ter uma ideia, aqui nas Aptis, a gente está contratando agora em dezembro, a gente está com 20 vagas abertas para os projetos do próximo ano. Além de continuar os projetos de 2020, as empresas estão já pensando nos projetos do próximo ano. A gente abriu 20 vagas agora em dezembro, estamos com 20 vagas abertas, e a perspectiva é que existam mais contratações ainda ao longo de 2021 para os novos projetos. Então isso é um mercado já sinalizando retomada de investimento, né, e a continuidade do investimento na área de tecnologia. Muito bem, conversei com o Pablo Augusto das Aptis de São José dos Campos, aqui agradecemos pela entrevista. Pablo, muito obrigado, sucesso a você e Feliz Natal e ótimo 2021. Um abraço, bom dia. Eu que agradeço, Clemente, amigos da Jovem Pan, um Feliz Natal e um ótimo 2021 a todos. Bom dia. 7h30. Repita. 7h30.
O prefeito reeleito de São José dos Campos, Felício Ramute, e o vice Anderson Farias foram diplomados de forma virtual na última sexta-feira. Este ano, devido às medidas de prevenção e combate ao coronavírus, não houve cerimônia. Os vereadores eleitos também foram diplomados da mesma maneira. Com isso, os diplomas foram disponibilizados no site do Tribunal Regional Eleitoral para impressão dos candidatos eleitos após a aprovação das contas de campanha. A diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral e habilita o candidato eleito a tomar posse no seu respectivo cargo. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue a suposta produção de relatórios da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. A orientação seria na tentativa de anular as investigações do caso das rachadinhas. A informação de que a ABIN ajudou a defesa de Flávio Bolsonaro foi divulgada pela revista Época na semana passada. Segundo Carmen Lúcia, os fatos narrados podem configurar atos penal e administrativamente relevantes, como prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. O deputado estadual Fernando Cury, que foi gravado passando a mão no seio da deputada Isa Pena do PSOL durante sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo na semana passada, foi afastado de seu partido Cidadania. Em comunicado, Cidadania afirma que a Comissão Executiva Nacional decidiu afastar o deputado de todas as funções diretivas partidárias em todas as instâncias, bem como de todas as funções exercidas em nome do Cidadania, inclusive junto à Lespe. Em nota, o deputado afirma que não foi informado oficialmente pelo partido sobre o afastamento e que não houve qualquer notificação de procedimento interno do Conselho de Ética. E que tão logo seja formalmente comunicado, irá apresentar a versão dos fatos, exercendo assim seu direito de defesa. Pelas imagens das câmeras da Lespe, é possível ver que Cury se dirige à deputada Isa Pena, que está apoiada na mesa diretora da casa, e passa a mão no seio e na cintura dela. Imediatamente, Isa Pena tenta afastá-lo. Em discurso no plenário, o deputado pediu desculpas por abraçar a colega e negou que tenha ocorrido assédio ou importunação sexual. A Justiça autorizou a saída temporária a partir de amanhã até 5 de janeiro de 2021 de reeducandos custodiados em presídios paulistas. A medida vale apenas para aqueles que cumprem regime semiaberto. A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Conhecidas como saidinhas, as saídas temporárias tinham sido interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus. Em nota, a Secretaria informou que cumpre a determinação e já enviou às unidades regionais do Departamento Estadual de Execução Criminal uma lista com informações sobre 33.500 presos que poderão ser beneficiados. Agora são 7h33, 7h33, e Soneca ajuda a consolidar aprendizado e também acelera a alfabetização, aponta estudo. Aquela soneca revigorante após o almoço é importante para o aprendizado e acelera a alfabetização infantil. Foi o que constataram os pesquisadores ligados ao Laboratório de Memória, Sono e Sonhos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ao Centro de Pesquisa Neuromatemática. O estudo observou 102 crianças de 5 a 7 anos, com testes para entender a confusão visual que o cérebro faz para identificar as letras. Ela é mais presente nas letras espelhadas, como B de bola e D de dado, ou P de pato e Q de queijo. Os recursos utilizam a fala, o tato e a audição para a identificação e consolidação da aprendizagem. Por exemplo, desenhar as letras na palma das mãos e falar em voz alta os sons que elas representam. Em 3 semanas de treinamento multissensorial, as crianças zeraram os erros comuns de trocas de letras no início da alfabetização e aumentaram a velocidade de leitura. Os menores submetidos a um período de sono de 2 horas após o estímulo para a identificação das letras permaneceram com a assimilação intacta por 4 meses. Já o grupo que não dormiu após as aulas voltou a apresentar 20% dos erros, um percentual menor, no entanto, em relação às crianças que não foram treinadas. Da Rádio 2, Bernadette Druzian.
Duas apostas, uma de São Paulo e outra de Campina Grande, acertaram as 6 dezenas do concurso 2.329 da Mega Sena e receberão cada uma 26 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 12, 14, 28, 42, 45 e 55. Repetindo, 12, 14, 28, 42, 45 e 55. A Quina teve 93 apostas ganhadoras. Cada uma receberá 43 mil reais. A Quadra teve 6 mil apostas vencedoras. Cada uma ganhará 800 reais. O próximo concurso será a Mega da Virada, no dia 31 de dezembro. O prêmio é estimado em 300 milhões de reais. Vamos agora aos indicadores econômicos. No mercado de ações no Brasil, a sexta-feira passada começou com ganhos, mas a Bolsa não conseguiu manter o fôlego. O índice Ibovespa não conseguiu segurar a alta e fechou o dia com queda de 0,32% aos 118.024 pontos. O dólar comercial encerrou a sexta-feira vendido a R$ 5,08, com alta de 0,08%. Euro cotado a R$ 6,22, com alta de 0,06%. Nos Estados Unidos, os principais índices bateram máximas recordes na abertura, antes de recuarem. O Dow Jones recuou 0,38%, fechou em 30.187 pontos, e o Nasdaq teve variação negativa de 0,07% aos 12.755 pontos. E vamos à boa notícia. Um bombeiro salvou um gato que havia caído em uma tubulação de água embaixo da ponte estaiada em São José dos Campos. De acordo com os bombeiros, o animal estava preso dentro da tubulação, que fica na Avenida São João. Eles foram acionados depois que um morador percebeu o gato preso. Com a ajuda de cabos de segurança, o bombeiro conseguiu acessar o local onde estava o gato e resgatá-lo. O animal foi retirado sem ferimentos e entregue ao dono. Agora 7h37. Repita. 7h37. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, Irlanda, França, Áustria, Bulgária, Israel e El Salvador decidiram proibir voos procedentes do Reino Unido desde ontem. Isso em uma tentativa de garantir que uma nova cepa de coronavírus que está se alastrando pelo sul da Inglaterra não se espalhe por seus territórios. A Holanda acrescentou ainda que no início de dezembro a amostragem de um caso no país revelou a mesma cepa de vírus encontrada no Reino Unido. A Itália também comunicou ontem ter identificado um paciente infectado com a nova variante. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. O São José venceu o Bandeirante de Birigui por 1-0 no sábado e, após garantir o acesso, conquistou também o título da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Precisando de uma vitória simples, a Águia do Vale ficou com 1 a menos desde o primeiro tempo e teve outro atleta expulso na reta final. No entanto, já nos acréscimos, Denner Santos marcou o gol que deu ao time da região seu primeiro título oficial após 40 anos. Ferroviária e Corinthians protagonizaram a segunda partida da final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2020 ontem na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O Timão foi absoluto, aplicou uma goleada de 5-0 e conquistou o bicampeonato estadual. O Vasco venceu o Santos por 1-0 ontem em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada e deu um passo importante para tentar deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O gol do triunfo foi marcado por Carlinhos e encerrou um jejum de 5 rodadas do time carioca sem vencer na competição. O Peixe, que optou por entrar com um time misto, melhorou no segundo tempo, mas não o suficiente para empatar. Com a vitória, o Vasco foi a 28 pontos, mas segue na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. O Santos, com 38, estacionou na 8ª posição.
Um duelo eletrizante com viradas, expulsões, variantes táticas interessantes e até caso de polícia. Flamengo e Bahia protagonizaram um jogaço no Maracanã na noite de ontem pelo Brasileirão. O 4-3 com um gol de Vitinho já aos 45 minutos do segundo tempo foi construído após grande atuação de Bruno Henrique e cartão vermelho para Gabigol. Fora do futebol, um episódio lamentável. Gerson acusou o colombiano Ramírez de racismo com a frase "cala a boca, negro". Com a vitória, o Flamengo chegou aos 48 pontos e pulou para a segunda colocação na competição. De quebra, segue dependendo apenas de si para buscar o título. A equipe de Rogério Ceni tem um jogo a menos que o São Paulo, líder com 53, e um confronto direto pela última rodada no Morumbi. O Bahia afastou Ramírez até apurar denúncia de racismo de Gerson. Depois de 3 derrotas seguidas, o Atlético Paranaense voltou a vencer no Brasileirão. Na tarde de ontem, o Furacão bateu o RB Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista e se distanciou da zona de rebaixamento. Firme na defesa, a equipe treinada por Paulo Autori se doou em campo, sofreu com a posse de bola do Massa Bruta e aproveitou uma das poucas chances criadas para assegurar uma importante vitória. Com o resultado, as equipes ficaram com o mesmo número de pontos, 31. O Atlético Paranaense é o 12º colocado à frente do Bragantino, 13º pelo número de vitórias, 9-7. O Vasco, primeiro da zona de rebaixamento, tem 28 pontos. Derrotado pelo Internacional na noite de sábado, o elenco palmeirense ganhou o domingo de folga. A programação de trabalho da semana, no entanto, prevê um treinamento na quinta-feira, véspera do feriado de Natal. O Palmeiras entra em campo para encarar o América Mineiro na quarta-feira, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa do Brasil. A reapresentação está marcada para a tarde de hoje. O São Paulo segue se preparando para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Grêmio. Sem compromissos no final de semana, o elenco tricolor deu continuidade às atividades no CT da Barra Funda ontem. A única dúvida de Fernando Diniz continua sendo a presença de Luciano. O atacante lesionou a coxa no clássico contra o Corinthians no dia 13 e ainda segue se recuperando. Ontem o Corinthians realizou o último treinamento antes da partida contra o Goiás, que acontece hoje às 8 da noite na Arena. No CT do Parque Ecológico, Wagner Mancini comandou uma atividade tática com o time que enfrentará o Esmeraldino. O treinador do Timão teve a semana inteira livre para definir a equipe que será titular na partida contra o Goiás. Messi bateu mais uma marca pessoal ao atingir o recorde de Pelé em gols oficiais por um mesmo clube. De cabeça, o craque argentino balançou as redes pela vez de número 643 pelo Barcelona, mas o time catalão não conseguiu sair de campo vitorioso e empatou por 2-2 com o Valência no sábado no Camp Nou. Um dia depois, recebeu uma mensagem de parabéns do rei do futebol e devolveu a gentileza a Pelé também pelas redes sociais. O Sada Cruzeiro recebeu o Taubaté no ginásio do Riacho em Contagem e venceu por 3-1. Os mineiros assumiram a liderança e derrubaram a invencibilidade dos paulistas. A partida teve um teor de revanche para o Cruzeiro, que foi derrotado pelo Taubaté nas duas últimas vezes que as equipes haviam se encontrado. Agora 7h46. Repita. 7h46. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, e também na Avenida Caravelas, no Jardim Vale do Sol. Estas duas avenidas, velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também na Rua Guaianazes e a Avenida Princesa Isabel em Santana. Na Guaianazes, 50 km por hora e na Princesa Isabel, 60 km por hora, velocidade máxima permitida. Rádio Jovem Pan. Estradas. Situação vai ficando complicada para o motorista nessa manhã de segunda-feira. A gente tem trânsito lento aqui em São José dos Campos agora pela rodovia Presidente Dutra, ali na altura do quilômetro 144, pista marginal, por conta do excesso de veículos nesse momento, sentido São Paulo. Também a partir de Guarulhos, são vários pontos de lentidão nesse momento. A gente tem trânsito lento no 207 na pista expressa, no 217, 223 e também no 224
27, aí na pista marginal, todos os pontos na altura de Guarulhos e todos eles por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também está complicada. O último pedágio ali na altura de Guarulhos, lentidão vai do quilômetro 31 até o quilômetro 29 e depois um pouco mais à frente, esses dois pontos aí no sentido capital, também do 23 ao 18. E a mesma situação, excesso de veículos nesta manhã de segunda-feira, o motorista tem que ter paciência. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento têm situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, tempo bom, com sol, motorista faz uma viagem bastante tranquila aí por estas 3 rodovias. Agora 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. Muito bem, Eloy, vamos com a reclamação do ouvinte pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente recebeu a semana passada a reclamação do Miguel do Vale, nosso ouvinte da rua Flores Bela, na Vila Formosa, em Jacareí. Na verdade, ele já havia reclamado e ele estava fazendo a reclamação por um outro vizinho dele, que não tem... Ele reclamou 2 vezes, exatamente. Né? Uma árvore seca, né? Exato, mandou fotos pra gente, mandou o número de protocolo, enfim, a gente recebeu uma resposta, né, Giovana, na sexta-feira da Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí. Eles falaram que o serviço... Estava programado pela Secretaria de Meio Ambiente e que deveria acontecer nesta semana, entre hoje e quinta-feira. E aí a gente tem que dar os parabéns para o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente de Jacareí, porque o Miguel do Vale nos informou que a árvore já foi retirada. Então, a gente, quando tem que fazer uma crítica, a gente faz. Quando tem que dar um elogio, a gente também dá esse elogio. Isso muito é jornalismo bacana. Imparcial e independente. Exatamente. Doa quem doer. Estava agendado, já foram lá antecipadamente. É só não confundir. É jornalismo com o bater. Não, tem que bater. Não, aqui ninguém bate. Aqui a gente critica, pega no pé, vem reclamação em caminho para os órgãos competentes, entendeu? Se faz serviço, vem aqui, parabéns, o serviço foi feito. A gente faz o jornalismo verdadeiro. Aqui não tem nada de bater nos outros. Faz sim, jornalismo sério, ponto. Então vamos lá, a gente continua aqui agora com as reclamações, né, Clemente? A gente sempre tem as reclamações e aí a gente sempre fica na expectativa de que os problemas sejam solucionados, como esse aqui do Miguel. O Rubens, de São José dos Campos, ele é morador do Santa Júlia e ele pede aí para a EDP e para a Sabesp darem uma força tanto para o bairro dele quanto para o Santa Luzia. Ele diz que falta água direto por lá, choveu, a energia acaba. O Edgar Polito... Peraí, acaba a água ou acaba a energia? Acaba a energia e, consequentemente, acaba a água, né? Eu acredito que uma coisa está ligada puxa a outra, né? diretamente à outra, né? Então, são duas coisas. São dois problemas. E, pelo que o Rubens está falando, o problema maior é exatamente essa instabilidade da rede elétrica. Ele até brincou, né? Porque quando chove, pronto, já era. Molha assunto para o nosso amigo Roberto Miranda, da EDP, resolver, e também para o pessoal da Sabesp. Bacana isso, né? Exato. O Edgar Polito... de São José dos Campos também, ele mora na rua Londrina 750, no Bosque dos Ipês, e é mais um problema aí de falta d'água no bairro dele, no Bosque dos Ipês, e ele reclama aqui, na verdade, não só da questão da falta d'água, mas da questão também do atendimento. Quando ele liga na Sabesp para fazer a reclamação, ele diz que só fica tocando a musiquinha e ninguém atende o telefone. Está aí a reclamação do Edgar Polito, nosso ouvinte de São José dos Campos. Caso a Sabesp queira se retratar, fica à vontade, né? Espaço aberto, com certeza. Informar por qual motivo que o telefone não atende. Se é que não atende, lógico, né? E a gente tem reclamações que podem ser feitas aqui para o Jornal da Manhã através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Você também pode participar, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. O irmão
do senador Alcolumbre perdeu a eleição em Macapá. Ele era candidato a prefeito, perdeu para o doutor Josiel, que era apoiado pelo senador Randolfo Rodrigues, que é outra figura conhecida lá do Amapá. O Josiel fez 44% e o doutor Furlan, do Cidadania, fez 56%. Uma derrota de Alcolumbre, né? A segunda derrota dele, né? Foi derrotado no Supremo, que ele queria continuar presidente do Senado, ou se candidatar à reeleição. O outro que foi derrotado foi o Rodrigo Maia, né? Nesse 6-5 apertado, de gente que parece que não sabe ler a Constituição, deveria dar 11-0. Rodrigo Maia está inquieto por causa disso, desesperado, está rachando o próprio partido, que saiu com vitórias na eleição municipal, vitórias importantes, e ele, no entanto, está provocando rachas dentro do DEM, pela insistência em continuar mandando, embora não tenha sequer candidato. Ele só pensou nele, não teve uma alternativa, não teve o plano B, né? E está pagando perdas políticas para ele e para o partido dele. No Supremo revela-se uma quase rebelião contra o presidente Fux. O presidente Fux é uma pessoa que já se manifestou 2 vezes pela não politização do Supremo, né? Para que o Supremo não sirva de instrumento de pequenos partidos que, não tendo voto em plenário na Câmara ou no Senado, recorrem ao Supremo para bater no governo, né? Ele é contra isso. Mas agora o Supremo entra em férias até fim de janeiro, e ele ficaria tomando as decisões das emergências, né, de ações com liminar, de habeas corpus, mas os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Lewandowski e Alexandre de Moraes, pelo menos até agora esses, disseram que não vão tirar férias, porque eles também querem pegar os habeas corpus, Gilmar Mendes principalmente, né, e Marco Aurélio. Os outros 2 talvez queiram ações contra o governo, né? São as idiosincrasias desse Supremo de hoje, que pauta mais pelo ativismo político que pela interpretação da Constituição. Bom, divirtam-se. O governador de São Paulo foi ao Rio de Janeiro, assinou lá um compromisso com Eduardo Paes para a compra da vacina. A Prefeitura do Rio de Janeiro comprar a vacina chinesa, que eles dizem que é do Butantan, né? É interessante porque chega de avião a Guarulhos, o Butantan fica em São Paulo. Chega de avião a Guarulhos e o governador Dória vai ao aeroporto de Guarulhos e diz: chegou a vacina do Butantan. É interessante isso. E mais interessante é que o objeto desse acordo lá no Rio de Janeiro é que nem Eduardo Paes é o prefeito do Rio de Janeiro, ele ainda não tomou posse, nem a vacina chinesa tem o certificado da Anvisa, portanto ainda não é a vacina autorizada para funcionar no país. Eu fiquei sabendo que em Veracruz, no Rio Grande do Sul, num abrigo de idosas chamado Bem Viver, que em 18 internas, 15 pegaram Covid. E a enfermeira do abrigo tratou-as com ivermectina e AAS, que é analgésico e também anticoagulante. E todas elas saíram da Covid, segundo me informam lá de Veracruz, do Rio Grande do Sul. Bom, ainda sobre vacina, né, eu queria mostrar para vocês aqui uma marchinha que surgiu no Carnaval de 1907, depois da revolta da vacina obrigatória no Rio de Janeiro, que obrigou o governo a recuar, porque a obrigação da vacina era antivariólica, era que a pessoa que não fosse vacinada não podia matricular o filho na escola, não podia ingressar em emprego, não podia fazer registro em hotel, não podia viajar e tinha que pagar multa. Houve barricadas no Rio, 30 mortos, 110 feridos, e acabou que o governo recuou. Mas saiu uma marchinha, né, que começava assim:
Anda o povo acelerado com horror à palmatória por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Os magnatas da Sabença estão teimando dessa vez em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês. Começa assim. Quem quiser saber toda, está no site da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Foi interpretada por Mário Pinheiro e fez sucesso no Carnaval de 1907. É aquela história, né, que a gente vê na literatura, no cinema, nas imposições totalitárias, né? O motivo, o pretexto é sempre assim, é para o seu bem. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.